A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 3 aqui da classe dos jovens. E o tema da aula de hoje é mais um profeta bíblico. Vamos estudar sobre o profeta Joel, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. E eu espero que Deus em Cristo fale com você de uma forma muito especial nessa ministração, tá? Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus e falar de Cristo para alcançar mais vidas, tá? Ô, nota 10, aproveita também, coloca aí teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, instruidores, pré-adolescentes também. E se você desejar o meu material, os slides que eu utilizo, desejar utilizar também o meu estudo bíblico, os nossos esboços aqui, olha, você pode ter acesso a todo esse material se tornando um dos nossos assinantes no Facilita EBD. O link está na descrição desse vídeo para quem desejar se tornar um dos nossos assinantes. Tem propostas aí maravilhosas que podem sim te ajudar na Escola Bíblica Dominical nesse trimestre para a glória de Deus. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus, tá bom? Hoje nós chegamos na lição de número 3, Joel, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Esse é o tema da aula de hoje. Hoje nós vamos estudar a profecia do profeta Joel. É necessário também sempre recordar isso aqui, que os profetas menores da Bíblia foram formados em um conjunto só, em um livro só, como nós já estudamos na lição de número 1 aqui desse trimestre, que está disponível aí para vocês. Esses profetas foram divididos em 12 conjuntos a partir da tradução da Septuaginta. E hoje nós vamos encontrar aqui o profeta Joel. Outra coisa que precisamos também levar em consideração, que os profetas menores estão espalhados. Ou seja, alguns profetas são antes do cativeiro assírio, antes do cativeiro babilônico, pós-cativeiro, e a gente vai tentar localizar isso aqui em cada aula com vocês. Hoje nós estamos estudando a respeito do profeta Joel. Para iniciar bem a aula de hoje, sobre esse profeta que fala sobre um período de avivamento, entendendo também o seu contexto, precisamos ter algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica que eu quero tomar com você aqui é a base bíblica do texto do dia. Apresenta aí, gente boa, o texto do dia para os teus alunos, que está em Joel, capítulo 2, versículo 28. Leia também em sala de aula a síntese da lição, tá? O labareda de fogo de Jesus. Não esquece não, isso aqui é importante para que os teus alunos façam essa leitura com você. E é claro que a nossa leitura bíblica em classe está localizada em Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32. Leia versículo com esse povo bonito que toma aula contigo, para que Deus te use através da ministração da palavra, em nome de Jesus. Segundo Patrício Rota Scarabrini, em seu texto Livros Proféticos, falando a respeito do profeta Joel, ele destaca o seguinte, que Joel é um dos 12 profetas que vem logo depois do profeta Oséias, que nós já estudamos aqui na aula passada. Se nós nos recordarmos, o profeta Oséias fala sobre esse perdão nacional e esse amor de Deus para com o povo. E o Joel agora traz uma profecia voltada para essa restauração e um avivamento e o derramar do Espírito Santo. Então pega isso aqui. O Oséias fala desse amor de Deus, dessa restauração e perdão nacional. Pós-perdão, o que acontece? Avivamento. E é o que o Joel traz em sua profecia. E os fios de avivamento sendo profetizados por Joel refletem exatamente esse amor de Deus que é pregado lá por Oséias, como nós já estudamos aqui. O Tiago Trota, autor da lição, ele destaca que o Oséias profetiza uma tragédia nacional. O Joel profetiza um renovo nacional agora. E as linhas do sermão profético de Joel restauram o coração do povo. E tanto Oséias como Joel acabam nos ensinando uma grande lição,
e essa lição nós precisamos pegar aqui em sala de aula, que as nossas experiências têm muito a nos ensinar. As nossas experiências com Deus têm muito a nos ensinar. As nossas lágrimas têm um propósito. O nosso coração voltado para Deus é um coração que aponta para uma restauração. Romanos 8:28. O próprio apóstolo Paulo diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, observando o sofrimento de Oséias e agora nessa visão do profeta Joel, entendemos a riqueza dessa profecia, desse renovo, desse renovar espiritual. E o Tiago Trota levanta alguns princípios fundamentais sobre o profeta Joel. O primeiro é que Joel denunciou a indiferença do coração do povo. O povo estava agindo de forma empática contra as pessoas, estavam desconsiderando os pobres, estavam agindo de forma terrível. Isso não agradava a Deus. Segundo, o profeta também anunciou um grande juízo divino. Mas se o povo se arrependesse, esse juízo se tornaria então em um processo de avivamento. Em sua profecia você percebe isso também. Terceiro, Joel chamou o povo para um processo de arrependimento em oração, jejum, lágrimas, panos de saco e cinza e um verdadeiro clamor. E isso me dá a entender que antes do avivamento tem que ter consagração, tem que ter adoração, tem que ter renúncia e arrependimento. Em quarto lugar, o propósito de Joel, sendo um profeta que tem uma mensagem escatológica, é anunciar o dia do Senhor. Esse dia que é chegado, esse dia que é anunciado, esse dia que é profetizado pelo próprio Joel. Mas ao mesmo tempo ele anuncia uma restauração. Hoje nós vamos mergulhar nesse texto. Eu espero te ajudar muito, espero crescer com você também. Se eu contribuir contigo, comenta aí. E vamos agora para o nosso primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O profeta Joel. O profeta Joel é um profeta que anuncia um processo de avivamento, o derramar do Espírito Santo. Silas Daniel, comentando em seu texto Batismo com o Espírito Santo, um texto publicado pela editora CPAD, ele destaca algo interessantíssimo sobre essa linha de pensamento aqui, sobre os profetas do Antigo Testamento. Que o profeta, ele era um porta-voz de Deus, ele era um mensageiro de Deus, um mensageiro do Espírito Santo ao coração das pessoas. Esse profeta era usado por Deus para anunciar as verdades de Deus. E os profetas de hoje também são usados por Deus para anunciar as verdades de Deus. Em segundo, os profetas também tinham manifestações espirituais, manifestações de dons espirituais. O Silas Daniel chega até a dizer que os profetas tinham conhecimento sobre o sobrenatural. Os profetas também eram usados em dons. As pessoas eram curadas através do ministério dos profetas. E esses profetas eram associados como santos homens de Deus, porque tinham uma vida santa. E o ministério profético aponta para isso. E entender isso com Joel, nessa inspiração que ele tem, é relevante. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui no nosso primeiro ponto. Seu nome. O Israel Tiago Trota destaca para a gente que o termo hebraico para o nome Joel é Yoel, que traz essa ideia e o significado Yahvé é Deus, ou o Senhor é Deus. O seu nome traz esse termo, o Senhor é Deus. Segundo Russell Champlin, quando nós analisamos a profecia de Joel, capítulo 1, versículo 1, descobrimos que Joel era filho de Petuel. O seu nome traz essa ideia de Yahvé é o Senhor. E o que nós temos de informação sobre esse profeta é isso aqui. É comum na Bíblia nós encontrarmos profetas que não têm mais uma informação biográfica a respeito da sua genealogia, de onde eles vieram. Como, por exemplo, o próprio profeta Elias. Você não encontra nenhum registro da sua genealogia dentro da Bíblia. Para muitos autores biblicistas, o nome Joel é uma proclamação de fé. Deus é o Senhor. Ou seja, é o anúncio dessa crença em Deus. Seu nome é um nome proposital aqui. E o seu anúncio é um anúncio voltado para ajudar, especialmente no processo do tempo. E pouco nós sabemos a respeito do profeta Joel. O que nós sabemos sobre ele é que ele é filho de Petuel, que vivia em Judá e profetizava em Judá. Então nós estamos com um profeta agora de Judá.
ao contrário de Oséias, que profetizava em Israel. Esse profeta está profetizando para as duas tribos, Judá e Benjamim. Alguns estudiosos atribuem a profecia de Joel no ano 830 a.C., porque essa profecia, a data dela, não fica tão clara assim. É verdade que alguns intérpretes de linha liberal entendem, por exemplo, que não é o nosso caso, que o profeta Joel não existiu. Na realidade, a profecia dele seria só voltada para uma mensagem de renovo, como uma mensagem poética de renovo e restauração, com base em Joel capítulo 2, versículo 28 a seguir. Todavia, nós, crentes pentecostais em Jesus, acreditamos em Joel como um personagem real, vivo, um personagem físico. Quando nós lemos na Bíblia, Joel 1:1, diz que ele é filho de Petuel e pertencia a Judá. No Novo Testamento, você percebe Pedrão pregando lá em Atos dos Apóstolos e mencionando esse profeta. Então cai por terra essa linha de pensamento liberal que acabei de citar para você. Atos capítulo 2, versículo 16 e 17, Joel é citado como uma figura histórica do Antigo Testamento. Então a mensagem profética de Joel é uma mensagem verdadeira, o personagem é um personagem real. Quando nós lemos capítulo 1 e 2 da sua profecia, entendemos a riqueza do seu texto. Ele profetiza para Judá e a sua profecia traz um impacto que nós somos atingidos até hoje. Tiago Trota destaca que a profecia de Joel chega exatamente no momento certo, em um período em que Judá estava vivendo um colapso da sua fé. O povo estava ficando frio, estava perdendo a essência. E Joel traz essa mensagem de restauração, de arrependimento, mas ao mesmo tempo de renovo. Joel testemunha essa crença na fé do Criador. E nós também precisamos testemunhar. Nós precisamos pegar esse papel de Joel e ministrar esse renovo para os nossos dias. Ministrar essa restauração, esse arrependimento para os jovens de hoje, para os jovens que congregam com você, por exemplo. É necessário ter quebrantamento, arrependimento para ter o renovo espiritual. Se você concorda com isso, comenta aí. Vamos agora para o segundo subtópico do nosso primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Para quem Joel profetizou? É importante destacar isso aqui, que há duas possibilidades onde se encaixam esse texto. Eu citei inicialmente que tudo leva a entender que Joel foi escrito no ano de 830 a.C., mas existem duas. A primeira possibilidade é que o texto de Joel se encaixa no ano 400 a.C. também. E a segunda é nesse ano de 830. Então, arrumar esse texto de forma cronológica não é algo tão fácil e tão simples assim. Joel 2,32, sua profecia sobre a necessidade do povo de Judá voltar o seu coração para o arrependimento em humilhação para com Deus. E a mensagem de Joel fala sobre esse arrependimento e sobre as bênçãos espirituais. Quando o povo se arrependesse, viria sobre o povo, então, bênçãos espirituais. Se nós, como crentes em Jesus, voltarmos o nosso coração para com Deus, receberemos de Deus bênçãos espirituais, semelhante ao que o próprio profeta Joel está citando para o povo de Judá. Joel 2,13. Joel, em sua profecia, anunciava que o dia do Senhor estava próximo, o dia da ira do Senhor. Então, muitos autores biblicistas trabalham Joel como um profeta de linha escatológica, alguém que aponta para o futuro, mas ao mesmo tempo está falando de um quebrantamento para os seus dias. O Tiago Trota traz o seguinte para a gente, que Joel atuou e profetizou para os filhos de Sião, ou seja, para Judá. Atos capítulo 2, versículo 16 e 17, nos leva a entender que ele profetiza exatamente em Jerusalém. E Joel, capítulo 3, do versículo 1 ao 23, nós encontramos essa profecia apontando aí de forma escatológica para um futuro vindouro, para o reino e ao mesmo tempo para uma restauração. O seu Champlin comenta que ao longo dos 3 capítulos do próprio profeta Joel, nós temos o seguinte entendimento, que o juízo de Deus era real e em seus atributos Deus também demonstrava sua graça mediante ao perdão e o arrependimento. E que a praga dos gafanhotos, citadas aqui em Joel, capítulo 1, versículo 4, também é um evento que cita algo importantíssimo
para os filhos de Judá. Tendo esse entendimento aqui, eu espero estar contribuindo com você de forma bíblica, cronológica e histórica sobre esse texto. Vamos agora para o nosso terceiro subtópico aqui do primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto. Se eu estou te ajudando, deixa aí o likezinho também, tá? Quando Joel profetizou nesse terceiro subtópico, o Tiago Trota traz exatamente um esclarecimento. Por isso que é difícil você datar o período em que Joel profetizou, se é no ano 400 ou se é em 800 a.C. Não dá para a gente identificar muito bem. Todavia, não há nenhuma menção sobre o governo assírio e nem sobre o governo babilônico na profecia de Joel. Com base em Joel, capítulo 3, versículo 4 e 19, tudo nos leva a entender que os inimigos eram outros. E a profecia de Joel não se encaixa no período do reinado de Joás, porque nesse período não tem adoração a Baal e nem a idolatria aqui, com base em 2 Reis, capítulo 10 e 11. Para o reinado de Judá, não se encaixa no período de Joás. Outro detalhe também que precisamos levar em consideração entendendo sobre o texto é que o problema do povo aqui citado na profecia de Joel não é idolatria, mas é a apatia. O que é a apatia? É a indiferença. O povo estava agindo de forma indiferente uns para com os outros. E a apatia, ela é um prelúdio para a apostasia, para o abandonar da fé. Conforme Raymond Dillard e Longman, em seu texto Introdução ao Novo Testamento, eles comentam o seguinte sobre o profeta Joel. Considerando que a gente sabe pouco sobre o profeta Joel, nós somos forçados, então, a voltar o nosso olhar para a profecia, para o texto, para entender o que está acontecendo aqui nesse período histórico do profeta Joel. Primeiro, que a maioria dos teólogos biblicistas consideram que a profecia de Joel acontece depois da praga dos gafanhotos, capítulo 1, versículo 4. Segundo, há a citação aqui no texto desse relacionamento rotineiro e da vivência do templo, com base em Joel, capítulo 1, versículo 9 e 13, 16 também, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Muitas outras nações são mencionadas como inimigas aqui. Que nações são essas dentro do texto de Joel? São citados, por exemplo, os fenícios, os filisteus, o Egito, os gregos e os sabeus. Não há citação aqui da Babilônia e nem dos assírios. Em quarto lugar, é importante também a gente considerar que o livro... Em quarto lugar, é importante também considerar que a liderança da cidade está centrada no sacerdócio aqui. Capítulo 1, versículo 2 e 13. Há um silêncio aqui dentro da profecia de Joel sobre as tribos do norte. Não há menção. Então, possa ser que esse texto se encaixa como um texto pós-exílico que acontece pós-cativeiro babilônico. Conforme o autor da lição, o Israel Tiago Trota, nosso querido pastor, com base em alguns autores, teólogos biblicistas, ele destaca o seguinte sobre esse período em que Joel está inserido. Conforme Lawrence Richards, tudo indica que o texto de Joel está se encaixando um pouco antes da destruição de Jerusalém, sendo levada em cativeiro para a Babilônia. Já outro autor destaca o seguinte: Roy Zuck, em seu texto comentando sobre o período do profeta Joel, ele encaixa Joel no período de Malaquias e Zacarias ali como pós-exílico. Já o MacArthur destaca em seu texto, comentando sobre o profeta Joel, que não é muito fácil atribuir um período para o profeta Joel. Então, nós já entendemos à luz da Bíblia e com a própria proposta do autor da lição, que não fica tão fácil, não é tão simples datar o profeta Joel. Tendo esse entendimento, vamos avançar agora para o segundo ponto da lição. Se eu estou te ajudando até aqui, deixa aí o teu likezinho, o teu comentário também é muito importante. O segundo ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o contexto histórico de sua profecia. Nesse segundo ponto, nós vamos analisar esse contexto histórico em que Joel está inserido, tentando trazer o entendimento sobre a sua profecia. Conforme Raymond e Longman, comentando sobre o profeta Joel em seu texto Introdução ao Novo Testamento, eles levantam a seguinte consideração: que na profecia de Joel, no contexto em que ele está inserido,
ele pregou sobre a soberania de Deus e essa compaixão, que o Deus Santo Todo-Poderoso não ignorava os pecados de Israel. E em terceiro lugar, que a sua profecia viu a invasão do juízo de Deus através da praga dos gafanhotos. Entendendo essa questão, essa praga dos gafanhotos é um período histórico que acontece em Joel, onde nós podemos colocar esse texto aqui. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto nesse segundo ponto da nossa lição: a praga dos gafanhotos. O Tiago Trota, autor da lição, cita até o texto de Joel, capítulo 1, versículo 19 e 20, como linha temporal para localizar e identificar um processo em que Joel está vivendo. Em Judá aconteceu um período de devastação total por uma praga, a praga dos gafanhotos, na colheita dos hebreus. Segundo Eugene Marrel, em seu texto Teologia do Antigo Testamento, comentando sobre Joel, ele destaca que Joel anuncia a nudez de Judá. E ele anuncia também a conquista da nação por outra nação estrangeira. E a devastação dessa praga dos gafanhotos era uma realidade que iria acontecer de forma nacional. Com base em Joel 1,4, essa devastação foi uma devastação total, trazendo um período de crise financeira, de tristeza nacional, especialmente em Judá. Segundo Tiago Trota, no livro de apoio, ele analisa exatamente o que está acontecendo nessa profecia de Joel e ele destaca as palavras que são citadas aqui por Joel, falando das fases de crescimento e de vida do gafanhoto, citando como fases da ira de Deus e do processo dessa profecia para com o povo de Judá. E, portanto, o significado da sua profecia ficaria assim. Primeiro, Joel cita a lagarta, que aponta para o estado inicial dessa devastação em sua profecia, como o juízo de Deus. Segundo, Joel cita o gafanhoto como o segundo estado da destruição de Judá. Terceiro, ele cita a locustra, que é o terceiro estado dessa destruição que seria total, ao ponto do gafanhoto agora já se desenvolver e ter asas e alcançar lugares distantes. Judá não teria como fugir. E em quarto lugar, Joel cita o pulgão como a fase final dessa destruição, citando que a destruição de Judá seria completa. Então, em profecia, ele traz essa mensagem poderosa para com os hebreus. E diante disso, podemos até levantar um questionamento: o que provoca a ira de Deus? Desse Deus amoroso, desse Deus que nos ama. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18, ele diz que o que provoca a ira de Deus é a indiferença dos homens. E o que estava acontecendo em Judá? A indiferença entre os próprios compatriotas. As pessoas não estavam ajudando mais o necessitado, que era mandamento, que estava escrito na lei, em cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 26, nós percebemos que, como resultado da ira de Deus, o homem então se afasta de Deus por conta do pecado, mas Cristo é a providência. Cristo é aquele que nos resgata agora do nosso pecado pessoal e nos aproxima de Deus. E quando nós lemos de forma conclusiva Romanos capítulo 1, versículo 18, entendemos que a ira de Deus é revelada da seguinte maneira: contra toda a perversão e impiedade dos homens, a ira de Deus é revelada em sua natureza porque procede dos céus e ela é imutável contra o mal, e a ira de Deus é manifestada em sua revelação, ou seja, se revela continuamente, mas a propiciação da ira de Deus está no Cristo no Calvário. Então, quando nós nos arrependemos disso, nós somos livres então da ira de Deus. Romanos 3, 25. Joel estava falando sobre isso. Ele estava falando para o povo se arrepender, voltar o seu coração para Deus, para fugir da ira de Deus. E os gafanhotos eram resultados dessa ira. Eu espero estar te ajudando até aqui. Vamos agora para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a indiferença de sua geração. A profecia de Joel fala muito sobre a indiferença. E o que é a indiferença? A palavra indiferença vem do latim indifferentia, que
traz essa ideia de um estado de espírito que não se preocupa com o outro, que não se importa com o outro, que não age nem de forma negativa e nem de forma positiva por aquele que é necessitado. E isso aqui estava cheirando mal aos olhos de Deus. Pergunto a você, será que a nossa geração também não tem agido de forma indiferente? Para pensar sobre isso. O maior pecado da nação de Judá era exatamente a indiferença. O Tiago Trota cita isso no seu texto de apoio, comentando o seguinte, que isso estava trazendo uma crise para o povo. Depois dessa crise nacional, ao mesmo tempo dessa devastação dos gafanhotos, os sacerdotes estavam se comportando, por exemplo, de forma indiferente. Aqueles que se envolviam com bebidas alcoólicas estavam fingindo que nada estava acontecendo. As virgens estavam se preocupando com seu casamento, ao invés de ajudar aqueles que perderam tudo. E Joel, capítulo 1, versículo 5, Joel denuncia que aqueles que estavam se embriagando, ao invés de se embriagarem, deveriam voltar o seu coração para a sobriedade e ajudar aquele que precisava. Joel também denuncia, capítulo 1, versículo 8, que ao invés das virgens se preocuparem com seu casamento, com seus vestidos, com as ornamentações, deveriam ajudar aqueles que precisavam, porque diante dessa crise, as pessoas estavam preocupadas consigo mesmas. E Joel 1:13, os sacerdotes, ao invés de gemer e chorar e clamar pelo povo, estavam preocupados com o lucro financeiro. E aqui entrou o problema terrível de frieza espiritual em Judá. Joel se incomodou com essas tragédias, se incomodou com isso e com a maneira como o povo agia. As pessoas hoje, infelizmente, estão agindo assim. Existem muitos irmãos que estão necessitados, carentes, e às vezes as pessoas se esquecem de ajudar o outro, de ajudar o próximo. Nós, em Cristo, precisamos ter essa visão de amor, graça e misericórdia para ajudar o necessitado em Jesus. Avançando, vamos agora para o terceiro subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o simbolismo da tragédia. O Tiago Trota comenta o seguinte a respeito desse simbolismo dessa tragédia nacional causada pelos gafanhotos. No segundo capítulo da profecia de Joel, você percebe à luz da palavra que o próprio profeta traz essa visão de forma simbólica em sua profecia. E nesse segundo capítulo, o profeta Joel traz 3 características básicas. A primeira está em Joel capítulo 2, versículo 1 a 11, o julgamento de Deus sobre a nação através dessa praga dos gafanhotos. Joel 2, 28 ao 32, o julgamento de Deus sobre as nações estrangeiras. E Joel capítulo 3, versículo 1 ao 16, essa restauração de Deus para com os filhos de Judá. E diante disso, nós percebemos que o texto de Joel contribui com um valor profundo escatológico. Ele aponta para o seu momento, mas ao mesmo tempo aponta para o futuro, para o derramar do Espírito Santo. Também para o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor. Joel é o primeiro profeta da Bíblia em citar esse grande dia do Senhor. O dia da ira do Senhor, citado de forma escatológica. Obadias cita isso no seu versículo 15, apontando para o futuro, para o julgamento final, como está escrito na segunda carta de Tessalônica, capítulo 2, versículo 2, e em 2 de Pedro 3:10. De forma escatológica, Joel profetiza sobre o dia da ira do Senhor, o juízo final, o dia do Senhor, e ele é o primeiro a citar isso. Tendo isso em mente, nós entendemos que a vinda de Cristo é uma vinda repentina, o arrebatamento da igreja secreto. Pós-arrebatamento acontece a grande tribulação aqui na terra e lá em cima a recepção dos salvos. Depois da grande tribulação nós temos então a segunda vinda de Cristo de forma visível. Pós-segunda vinda nós temos então o milênio. Pós o milênio o juízo final. Joel está profetizando a respeito desse juízo de forma poderosa. Joel é boca de Deus. Ele anuncia a descida e o derramar do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo o juízo. O juízo de Deus, o dia da ira de Deus. E eu espero estar contribuindo contigo até aqui. Se eu estou te ajudando, se você se interessar pelo material, se torne um dos nossos assinantes do Facilita EBD. O link está na descrição desse vídeo, tá? Da classe do jovem. O terceiro e último ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Nesse terceiro ponto, antes de entrar no primeiro subtópico, eu quero levantar algumas coisas interessantíssimas para você apresentar em sala de aula. Com base na proposta do Champlin, eu quero apresentar para você um quadro dividindo aí a profecia de Joel.
A profecia de Joel está dividida em 4 blocos. O primeiro bloco fala do dia do Senhor exemplificado, capítulo 1, versículo 1 ao 20, onde nós conhecemos o profeta, a praga dos gafanhotos, o arrependimento do povo aflito. A segunda parte do livro fala sobre o seguinte, sobre o dia do Senhor nas profecias bíblicas, capítulo 1, versículo 1 ao 32. Ele fala dos exércitos invasores, dos exércitos do Senhor no Armagedon. Ele fala também do remanescente permitente. Ele fala dos sinais da vinda do Senhor. Em terceiro lugar, a terceira parte do livro, nós encontramos aqui o julgamento das nações, capítulo 3, do 1 ao 19, onde nós encontramos a restauração de Israel, o julgamento das nações, a condenação da Fenícia e da Filístia, Edom e o Egito são desolados. E em quarto lugar, nós dividimos o livro com as bênçãos do milênio. É um livro totalmente escatológico na visão do Russell Champlin, onde você encontra um Judá restaurado e perdoado e o Senhor sobre o seu trono em Sião. Esse texto traz uma vertente muito legal para quem gosta de estudar escatologia. O primeiro subtópico aqui do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O primeiro subtópico trata sobre o apelo ao arrependimento. A profecia de Joel apela para o arrependimento. A nossa mensagem também precisa apelar para o arrependimento. Jeremias 29:13, a Bíblia diz que Deus não se engana com os falsos arrependimentos. Então o arrependimento tem que ser verdadeiro e tem que ser um verdadeiro arrependimento de todo o coração, que gera mudança. A boa notícia é que a profecia de Joel destaca para a gente que ninguém é obrigado a passar por um castigo compulsório. Mas se o povo de Judá se arrependesse, Deus então trabalharia com esse povo, restauraria esse povo. Se o povo se arrependesse, Deus mudaria então o destino de Judá. Se o povo voltasse o seu coração para Deus, Deus então trabalharia a sua bondade, a sua graça e misericórdia para com o povo. Joel também nos ensina que o Deus do juízo também é o Deus da misericórdia. E ele age em misericórdia em nós. E o propósito de Deus não é castigar ninguém, mas é restaurar e trazer para perto esses filhos que ele ama tanto. Então aqui nós entendemos, se nós permanecermos fiéis a Deus de todo o coração, Deus então nos restaura diante da sua presença, nos traz para perto, nos renova e nos coloca em sua bondade e sua graça. Essa era a profecia de Joel. Eu espero estar contribuindo contigo até aqui. Se eu estou, comenta aí. Segundo subtópico do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: as bênçãos materiais. Nesse segundo subtópico, nós precisamos entender o contexto. O povo perdeu tudo por causa da praga dos gafanhotos. E Joel está profetizando sobre as bênçãos materiais que sobreviriam sobre o povo de Judá. Tiago Trota destaca o seguinte no seu texto de apoio, que é necessário ter o arrependimento para sermos abençoados por Deus. Joel 2,19 está escrito que Deus derramaria suas bênçãos sobre Judá se houvesse arrependimento. Se nós nos arrependemos, Deus então derrama suas bênçãos sobre nós. Deus prometeu não apenas prover os recursos que o povo de Judá estava necessitando, mas também prometeu ser o Deus de misericórdia. Joel 2, 20 e 21 e Joel capítulo 2, 23 ao 25, Deus restauraria o povo do sofrimento em graça, em misericórdia. Então, se há esse voltar para Deus, se há esse arrependimento, Deus age, Deus opera e trabalha em teu favor, na vida do teu aluno também. Pega isso aqui para poder apresentar em sala de aula. Todavia, precisamos entender que o sofrimento é uma porta para o crescimento. E a pedagogia de Deus para com seus filhos que não se arrependem é o juízo. E essa pedagogia é uma pedagogia para te apresentar o amor de Deus. Então, quando nós nos arrependemos, voltamos o nosso coração para a presença dele. Em 2 Coríntios 5, 21, Cristo agora nos traz esse viés do arrependimento. Em Cristo agora, nós somos livres de toda a condenação, quando nós nos arrependemos e nos convertemos no Senhor. Essa conversão precisa ser de dentro para fora e provocar mudanças. Para finalizar, gente boa, a aula de hoje, o terceiro e último subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o Espírito Santo nos últimos dias.
Joel é o profeta que anuncia o derramar do Espírito Santo. Depois de analisar todo o contexto, nós precisamos levar isso aqui em consideração. Com base em Joel 2, 28 e 29, Joel profetiza algo poderoso. Joel profetiza o derramar do Espírito Santo. Joel é um profeta escatológico que anuncia essa presença gloriosa do Espírito Santo sobre nós, que hoje nós desfrutamos. O derramamento do Espírito Santo, conforme Joel, seria possível por causa da obediência a Deus. Se nós nos convertermos dos nossos pecados, nós então desfrutaremos desse derramar. Esse derramar que se cumpre em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Deus prometeu nos encher do Espírito Santo através de Joel. E em Atos, ao cumprimento dessa profecia, a igreja agora é cheia do Espírito Santo. Os apóstolos experimentam disso e nós, crentes pentecostais, experimentamos disso no nosso dia a dia. A presença do Espírito Santo está sobre nós, porque Deus usou um profeta lá atrás, chamado Joel, para apontar para essa presença. Nós desfrutamos hoje dos dons espirituais, falar em línguas, dessa presença gloriosa que a gente sente quando a gente adora, quando a gente estuda a palavra, porque Deus usou Joel. E isso é interessante, foi vontade de Deus, querer de Deus. Eu espero ter contribuído contigo até aqui, nota 10, que Deus te abençoe. Olha, se eu te ajudei, por favor, tira uma foto aí, marca a gente no Instagram também, segue a gente lá. Eu vou ficar feliz em te ver por lá, tá? E um beijão no teu coração. Como eu estou fazendo em todas as aulas, dica de leitura, tomei como base o texto do Israel Thiago Trota para montar a minha aula de hoje. Tomei como base a introdução ao Novo Testamento do Raymond Dillard e do Longaman. Terceiro, esse material muito bom e legal que pode te ajudar também. Tomei como base para poder montar a aula de hoje, que não é algo tão simples, o Eugene Meckel, Teologia do Antigo Testamento, para a gente compreender a respeito desse profeta. Tomei como base também, além do texto do Chamberlain, o texto do Patrício Roda Scarabellini, Livros Proféticos. Que Deus em Cristo abençoe vocês, a paz do Senhor Jesus. Próxima aula, deixa eu ver aqui o que a gente vai estudar, viu? Peraí, Vigia na Terra. Nós vamos estudar a lição de número 4, Amós, Adoração com Justiça. Um beijão no teu coração, tá? Labareda de fogo de Jesus. E até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.